Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal. Oi Anne, boa noite Selma, boa noite Giovana, sejam bem-vindos aqui ao perfil, é um grande prazer estar falando hoje com vocês. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok com o áudio, tá? Cristiane Mourão Vasconcelos também está aqui. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma live excepcionalmente às 19 horas, por conta do nosso convidado, que ele tem um compromisso aí por volta das 20 horas, mas é uma live que vale a pena assistir. E ele vai atrasar um pouquinho aqui para entrar, então já vou aproveitar para pedir para vocês para pegarem esse aviãozinho que está aqui embaixo, ó, e passarem para pelo menos aí 5 pessoas do perfil de vocês, para convidarem eles para virem para cá, para a live, sabe? Para estarem aprendendo aí sobre esses métodos, né? Método de neuromodulação, que são métodos muito utilizados para tratar várias doenças, vamos falar assim, várias doenças neurológicas, dentre elas as pessoas que sofrem com dores crônicas, tá? Vocês devem saber que muitas pessoas sofrem com dores crônicas, dores que atrapalham a qualidade de vida da pessoa, que impedem a pessoa de fazer várias coisas, né? De estudar, de trabalhar, de ter uma vida normal. E esse comprometimento, sem dúvida nenhuma, que afeta muito a qualidade de vida da pessoa. Então, conhecer aí os métodos de tratamento faz muito bem aí para a pessoa poder ter... Olha, a Anne Correia colocou Síndrome de West quase no final por aqui. Muito bom. O Ian tá aqui. Oi, Ian. A gente falou hoje aí em consulta. Obrigado aí pela presença, tá? Ian Faze. Daqui a pouco a gente vai... O nosso convidado aqui entra pra gente começar a falar, tá bom? Então hoje, pessoal, o tema da nossa live é a neuromodulação. O que é neuromodulação, né? No tratamento de pessoas com dor crônica. Esse que é o tema da nossa live. Por quê? Porque cerca de metade da população mundial sofre com dor, algum tipo de dor. Dor de cabeça, dor cervical, dor nas costas, dor no braço, dor de quem tem diabetes, dor de quem já sofreu traumatismo crânioencefálico. É muita coisa, são muitas causas de dores nas pessoas. Oi, Ian, boa noite. Hoje a gente se falou lá no consultório, muito bom. E então hoje nós vamos falar sobre a neuromodulação. E o que é a neuromodulação, pessoal? O doutor me ajudou muito no começo, agradeço muito. Oi, dona Anne, fico muito feliz aí, espero que se resolva, né? Que fique tudo direitinho, aí com a pessoa aí com você, tá? E que resolva aí essa questão da síndrome de West, tá bom? Bom, o que vem ser então a neuromodulação? O que é, pessoal? A neuromodulação é um método de tratamento, vamos falar assim, o que acontece? Ele permite que a gente use estímulos elétricos, por exemplo, ou estímulos magnéticos, ou mesmo estímulos químicos, para modificar a atividade do sistema nervoso. Acredito que vocês já saibam, mas o nosso cérebro funciona na base da eletricidade. Tá? Dona Jéssica entrou, a Andréia Serrão entrou também, obrigado, sejam todos bem-vindos. Então vejam, o nosso cérebro funciona na base da eletricidade, corrente elétrica. Então a gente é, na verdade, uma verdadeira bateria ambulante, vamos falar assim, né? Então o nosso cérebro funciona na base da corrente elétrica. E claro, dependendo do estímulo que a gente está usando, é possível modificar essa atividade elétrica. E com isso, claro, a gente conseguir modificar a função de uma determinada região ou de várias regiões do cérebro sem precisar, digamos assim, mexer nela diretamente, sem precisar tirar, sem precisar modificar
essa estrutura. Muito interessante esses métodos, né? E hoje também tem estímulos também, a gente pode usar também, por exemplo, estímulos de radiação, o próprio ultrassom, todos esses estímulos podem ser usados, tá? E quais são as doenças neurológicas, né, que, digamos assim, a neuromodulação é indicada? Olha, o Mário acessou aqui. Oi, Mário, boa noite. Hoje a nossa live está acontecendo excepcionalmente às 19 horas, porque o nosso convidado que vai entrar daqui a pouco, daqui a uns 10 a 15 minutos ele está entrando, ele tem um compromisso, então não vai poder estar presente. Por isso eu vou conversando aqui com vocês até que o Dr. Nicodemos Vaz acesse aqui para falar um pouco das técnicas de neuromodulação que são utilizadas para tratar pessoas, principalmente com dores crônicas, tá? Então vamos falar assim, aqui de algumas doenças neurológicas que podem ser tratadas com técnicas de neuromodulação. Por exemplo, dores crônicas, né, que é o que a gente vai falar aqui, então eu vou deixar para continuar. Doença de Parkinson, por exemplo. Doença de Parkinson pode ser tratada com neuromodulação. No caso da doença de Parkinson, o estímulo elétrico ele é dado por um eletrodo, né? Que é o estimulador cerebral profundo. Esse estimulador cerebral profundo, aquele eletrodo dá uma descarga elétrica, né? E essa descarga elétrica, ele então altera, digamos assim, a função de determinada região do tecido cerebral da pessoa. E com isso, por exemplo, a gente consegue que a pessoa, por exemplo, melhore o tremor, melhore a lentidão dos movimentos, né? Melhore a motricidade dela, melhore várias funções, e isso ajuda a pessoa muito a ter a qualidade de vida, tá, pessoal? Então é muito importante esses métodos de neuromodulação para doenças, por exemplo, como a doença de Parkinson, né? Vamos falar de outra. Epilepsia, pessoas que sofrem com epilepsia, por exemplo, né? Pessoas que sofrem com epilepsia, né? Pessoas que sofrem com epilepsia, elas podem receber o tratamento da neuromodulação, como por exemplo, o estimulador do nervo vago, né? Que é aquele dispositivo que coloca aqui na região do nervo, aqui do lado esquerdo. Boa noite, seu Mário, seja bem-vindo aqui, obrigado aí pela sua presença. Daqui a pouco o Dr. Nicodemos já entra. Então, o que acontece? Quem sofre com epilepsia, por exemplo, pode ter um implante de estimulador de nervo vago, e esse estimulador atuar modificando a atividade elétrica cerebral e com isso ajudando, né, na melhora das crises convulsivas, tá? Pessoas que têm distonia. Então, distonia são aqueles movimentos involuntários que dão na pessoa, que a pessoa não consegue ficar quieta, por exemplo, né? A pessoa fica se mexendo o tempo todo, se ela senta, ela se movimenta o tempo todo, enfim. Então, a neuromodulação pode ajudar essas pessoas, então, a melhorar os movimentos, a melhorar a qualidade de vida, a melhorar suas atividades. Então, é muito importante vocês conhecerem esses métodos de neuromodulação, tá? Outras condições que podem ser tratadas, síndrome do intestino irritável, por exemplo, né? Quem já teve aquela pessoa que tem muita dor abdominal, às vezes muita diarreia, muita dificuldade para ir no banheiro, o intestino fica o tempo todo naquele funcionamento assim, qualquer situação de estresse, situação de ansiedade, perda de sono pode alterar muito a função intestinal das pessoas. Então, existe o tratamento com neuromodulação para as pessoas que têm a síndrome do intestino irritável. Por exemplo, outra doença que pode ser tratada, a bexiga hiperativa ou a dor pélvica, né? Então, aquela pessoa que tem aquela dor na região da pelve, geralmente após uma cirurgia ginecológica, por exemplo, no caso da mulher, ou uma cirurgia de próstata, no caso do homem, às vezes ficam com dores na região que não melhoram, né,
com o uso de medicamentos, por exemplo, entendeu? Com medicamento convencional. E essas dores acabam atrapalhando muito a vida da pessoa, né? Dificulta a pessoa de ir no banheiro, dificulta a pessoa de se sentar, por exemplo, dificulta a pessoa de ter relação sexual. Isso tudo acaba, digamos assim, atrapalhando muito, muito mesmo a qualidade de vida da pessoa, tá? Então isso acaba, digamos assim, atrapalhando a qualidade de vida e exigindo tratamentos assim mais eficazes para esse tipo de dor. Então, assim, por conta disso que a medicina evoluiu e surgiram outros métodos de neuromodulação, tá? Deixa eu ver aqui mais uma doença para estar falando aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Depressão, pessoal. Pessoas que têm depressão resistente, né? Pessoa que sofre com depressão. Pessoas que muitas vezes que até já tentaram, por exemplo, suicídio, né? Tirar a própria vida. Isso, os métodos de neuromodulação têm ajudado muito essas pessoas aí a terem qualidade de vida, tá? Então vejam que são muitas as condições neurológicas que podem requerer tratamento por meio de neuromodulação. Então existem vários métodos de neuromodulação, que podem ser utilizados, tá? E como que esse método de neuromodulação, como é que ele funciona, tá? Deixa eu só ver aqui. Como é que ele funciona? Usualmente, por exemplo, o método de neuromodulação ele pode atuar bloqueando o estímulo, tá? Por exemplo, então pode ir lá e como se ele interrompesse a transmissão do estímulo de uma região do corpo até o cérebro. Então isso é uma forma do método de neuromodulação utilizar. Qual que seria a outra forma do método de neuromodulação utilizar, por exemplo? Ele pode estimular uma região, né, do sistema nervoso, e essa região que foi estimulada, ela inibir outra região que é aqui, digamos assim, protege o estímulo, tá? Que protege, digamos, que inibe, digamos assim, a transmissão desse estímulo. Então veja, ele não atua diretamente, algumas vezes não vai atuar diretamente naquela região que é responsável pelo estímulo. Ela atua numa outra região e essa outra região então inibe, digamos assim, a região do estímulo. Então assim, existem muitas formas de atuação da neuromodulação. Na verdade, a neuromodulação, pessoal, assim, pensando em muitos dos métodos, eles atuam como se fosse assim, enganando o cérebro. Literalmente é isso. Quem aqui já teve aquela experiência de bater uma parte do corpo e imediatamente passar a mão em cima assim para poder aliviar a dor, tá? Não só bater, mas só colocar aqui, né, de bater assim uma parte do corpo ou queimar uma parte do corpo, e aí imediatamente você passa a mão naquela região que traz um alívio da dor. Então você coloca uma água fria, coloca um pano, alguma coisa que causa um estímulo tátil. Então quando você faz isso, o que acontece? O que costuma acontecer? Deixa eu só colocar aqui. Você está, digamos assim, enganando o seu cérebro, né? O seu cérebro ali está, digamos assim, preocupado com aquela dor, por exemplo. Se você encostou numa chapa quente, se você, por exemplo, furou a mão numa determinado objeto pontiagudo. Então, o que acontece? O cérebro,
ele fica preocupado com aquilo, porque aquilo causou uma lesão tecidual, e essa lesão tecidual, então, provoca dor. Porém, quando você passa a mão ali naquela região, esse seu estímulo tátil engana o seu cérebro. O seu cérebro tira a atenção da dor e aí passa a se preocupar mais com a questão do tato, entenderam? Só que, claro, se você machucou sua mão, por exemplo, você não vai ficar o tempo todo passando a mão em cima dessa região, entendeu? Você não vai ficar o tempo todo passando a mão porque não tem como. Então depois a dor acaba voltando. E é por isso o que acontece? Você acaba, digamos assim, tendo uma hora que você tem que parar. E aí o que acontece? O que faz? O dispositivo de neuromodulação, alguns deles, por exemplo, ficam na pessoa. Ficam implantados no corpo da pessoa. E ficam funcionando o tempo todo. Então é como se ficasse o tempo todo enganando o cérebro, entendeu? Literalmente, a neuromodulação é uma forma de enganar o nosso cérebro. Se a gente pudesse, digamos assim, ter uma definição, né, para isso, seria basicamente isso, tá? A neuromodulação engana o nosso cérebro. E claro, existem várias formas de se fazer isso, tá? Existem várias formas de se fazer isso. E essas formas de se fazer isso que são os métodos de neuromodulação. Você pode fazer isso usando, por exemplo, medicamentos. Você pode fazer isso usando estímulos elétricos. Você pode fazer isso usando estímulos magnéticos. Você pode fazer isso usando, por exemplo, ultrassom, tá? Ultrassom. Você pode fazer isso, por exemplo, utilizando radiação. Você pode fazer isso usando vários métodos diferentes para obter esse resultado, tá? Então, o que acontece? Vai, né, de uma avaliação médica criteriosa, de um conjunto de exames que são feitos e avaliações para que você determine qual o melhor método de neuromodulação. Inclusive também tem neuromodulação usando raio laser, tá? Laser. Isso aqui é importante. O raio laser, ele ajuda, né? Existem métodos, né, utilizando, que chama a laser terapia, que ajuda, por exemplo, você aí a ter um melhor controle da dor, tá? Então, basicamente, esse que é o fundamento aí da neuromodulação, tá? Vamos ver mais aqui. O Dr. Nicodemos deve entrar já daqui a pouco para a gente, digamos assim, para que a gente possa estar discutindo aqui os métodos em si, tá? Claro, pessoal, olha só. Quem sofre com dor crônica já deve ter percebido que a dor, ela não surge de uma hora para outra, né? Inclusive, por isso que isso chama dor crônica, senão não seria dor crônica, seria dor aguda, né? Mas o que acontece? Conforme essa dor vai se processando na pessoa, conforme essa dor vai se estabelecendo, ela vai ficando cada vez mais, digamos assim, fácil de acontecer. Então a pessoa, ela vai cada vez mais ficando propensa a sentir dor. Acontece o que a gente chama de sensibilização. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, tá? A gente usa bastante o termo sensibilização. A sensibilização é basicamente a mesma coisa que acontece com uma pessoa, um mecanismo de memória, né? Você já observou que quando a gente lê um livro, por exemplo, quando você está lendo um livro, você lê a primeira vez, depois lê a segunda vez, depois lê a terceira vez, e chega uma hora que você, digamos assim, não precisa mais
ler o livro para lembrar do que está acontecendo. Então, por quê? Porque o seu cérebro memorizou aquilo, ele memorizou. Então chega uma hora que você literalmente começa a falar as coisas sem precisar mais daquele estímulo, tá? Na dor crônica é basicamente a mesma coisa que acontece. Aquele estímulo doloroso começa a ficar se repetindo, né? Se repetindo aqui na região do cérebro da pessoa, e chega um ponto que, mesmo sem o estímulo estar atuando, a dor continua, porque o cérebro ficou sensibilizado. O cérebro gravou na nossa memória aquele estímulo doloroso. Então, pessoal, é muito importante vocês entenderem que esse mecanismo, ele leva anos para se estabelecer. Assim como você não memoriza tudo de uma hora para outra, você tem que ir várias repetições, esse estímulo ele leva anos para poder se estabelecer. E aí é muito importante vocês entenderem que a melhora ela não vai ser de uma hora para outra. A melhora ela vai vir ao longo do tempo. Isso é algo muito importante, porque muitas pessoas que, digamos assim, buscam ajuda, né? Buscam auxílio, buscam tratamento, elas querem melhorar de uma hora para outra. E muitas vezes elas acabam indo de médico em médico, passando em vários médicos, sem conseguir o resultado esperado, porque elas querem que tudo melhore, digamos assim, rapidamente. Só que não é assim que funciona. Então essa é uma das grandes dificuldades, digamos assim, né? Dificuldades que as pessoas têm no tratamento da dor crônica, seja por qualquer método, tá? Seja com remédio, seja com neuromodulação não invasiva, seja com cirurgia, com fisioterapia, com acupuntura, com o que for. A melhora não vai ser imediata, tá? A melhora vai vir ao longo do tempo, depois que essas conexões neurológicas se desfizerem aí ao longo do tempo, tá? Então é muito importante vocês entenderem isso, para não ficarem buscando, digamos assim, tratamentos milagrosos, assim, acabarem passando por cirurgia, colocando implante sem a necessidade, tá? Bom, outro ponto que é muito importante, quais são as vantagens dos métodos de neuromodulação? Então vamos falar aqui. Primeira delas, não envolve o uso de medicamento. Aqui a gente está falando já dos métodos mecânicos, né? Então, como não envolve a medicação, por exemplo, todo mundo sabe, né, que se alguém aqui toma os medicamentos para dor, que os medicamentos para dor causam sonolência, fadiga, indisposição, alguns podem ter mal-estar no estômago, outros podem ter problemas, por exemplo, de equilíbrio, de coordenação. Existem vários efeitos colaterais desses medicamentos que muitas vezes acabam por prejudicar, digamos assim, a qualidade de vida aí da pessoa. Então, os métodos de neuromodulação, por exemplo, neuromodulação não invasiva, não tem esse problema. Então, por exemplo, quando você faz uma terapia tipo a laser terapia, não tem uso de medicamento, o efeito vai ser ali local, né? Se você faz, por exemplo, uma estimulação cerebral profunda, também não tem, digamos assim, esse efeito colateral, né, do medicamento, porque o eletrodo ele fica só naquela região ali do cérebro, onde, digamos assim, é responsável aí pela questão aí dos sintomas da doença de Parkinson, por exemplo, se for o caso, né? Quando você coloca o estimulador de nervo vago para a pessoa com epilepsia, ele vai estar atuando apenas naquela região ali do nervo e daí vai lá para o cérebro. Não vai ter, digamos assim, atuação no corpo inteiro da pessoa, né? Se você pensa, por exemplo, no outro método, a estimulação magnética transcraniana,
ela vai estar atuando naquela região ali do cérebro que foi previamente selecionada. Então essa é uma grande vantagem em relação aos medicamentos também. Outra vantagem, ela reduz a necessidade de cirurgias, né? Vocês sabem que em algumas condições neurológicas, às vezes o único tratamento que se resta, digamos assim, é uma cirurgia. E alguns métodos de neuromodulação não invasiva, por exemplo, eles têm ajudado as pessoas a postergar muitas vezes a cirurgia, ou até mesmo a evitar a cirurgia, e até mesmo a ter um resultado melhor com a cirurgia, porque esses métodos de neuromodulação, eles podem ser combinados, tá? Então, por exemplo, a pessoa pode fazer uma laser terapia e a estimulação magnética transcraniana. Ela pode, por exemplo, colocar o estimulador do nervo vago e fazer o ultrassom focado. Nada impede que faça, né? Ou fazer o estimulador do nervo vago e colocar o estimulador cerebral profundo, para epilepsia, por exemplo. Inclusive, existem pacientes que têm os dois dispositivos. Existem pessoas que têm o mal de Parkinson, por exemplo, a doença de Parkinson, e que melhoram, por exemplo, com o estimulador cerebral profundo, e tem o estimulador medular também, para ajudar aí na melhora da marcha. Enfim, existem várias combinações possíveis de métodos de neuromodulação que podem ser utilizados aí para poder, digamos assim, obter resultados cada vez melhores aí para a pessoa, tá? A outra vantagem, né, que tem, eles melhoram a qualidade de vida da pessoa, né? Porque, claro, né, se a doença neurológica impacta negativamente a qualidade de vida, o método de neuromodulação que ajuda a controlar os sintomas, por exemplo, eles então têm, né, para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Então isso faz com que digamos assim, a qualidade da pessoa, a qualidade de vida melhore, o convívio familiar também melhora, o desempenho no trabalho também melhora e vários outros aspectos aí da vida da pessoa, tá bom? Bom, o Dr. Nicodemos ainda não chegou, acredito que ele deva estar aí, ainda não conseguiu aí, né? Enfim, vamos falar aí mais um pouco aí sobre a neuromodulação, e aí ele entrando aqui, ele fala, senão aí a gente reprograma aí a continuidade dessa live aí para uma outra oportunidade, onde o doutor poderá mostrar aí os métodos, né, de neuromodulação que a gente selecionou aqui para vocês. Eu vou falar aqui um pouquinho de alguns métodos, só para vocês digamos assim, ficarem mais atentos, né? O primeiro deles é a estimulação magnética transcraniana. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma foto, para vocês verem aqui. Estimulação magnética transcraniana. Eu vou pegar umas imagens aqui para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, como é que funciona. Esse dispositivo chama, a sigla é EMT, né? EMT. Ele tem ajudado bastante. Deixa eu pegar aqui a foto para mostrar aqui para vocês o dispositivo aqui de EMT. Deixa eu ver se abre aqui. Vai abrir. Então tá aqui, olha, pessoal. Deixa eu pegar aqui para você, ó. Aqui. Olha aqui. Veja aqui se vocês conseguem ver. Olha aqui, ó. Esse dispositivo aqui, ó, são duas que a gente fala, são duas espirais, né, bobinas que geram um campo magnético, e esse campo magnético então passa pela pele, pelo cabelo, por tudo, e vai até a região do cérebro e altera a atividade elétrica cerebral, tá? Esse método ajuda muito aí as pessoas, por exemplo, a melhorarem de dor de cabeça, depressão
em alguns casos até pessoas que têm epilepsia também. Olha, o doutor Nicodemo chegou aqui. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Estou ajeitando aqui para ele poder acessar aqui, tá bom? Só um segundinho aqui, pessoal. Tem um pincel aqui ao fundo. Deixa eu ver aqui. Cadê o doutor Nicodemo? Deixa o homem entrar aqui. Eu já estava falando aqui um pouco dos métodos aqui de neuromodulação aqui para eles. Ver se ele acessa aqui. Oi, rapaz. Fala, Francinaldo, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, rapaz? Tá na correria aí? Peço mil perdões, rapaz. Às vezes o trânsito aí, às vezes atrapalha a gente, mas graças a Deus que deu aqui para chegar aí e a gente conversar bastante aí sobre tratamento de dores crônicas aí dos nossos espectadores. Tá ótimo. Então, obrigado aí pela sua presença. Estava aqui conversando já com o público, já falei um pouco do que é neuromodulação, como é que funciona, né, quais são as vantagens. E aí queria que você falasse um pouco aí, isso aqui a gente tem aí uns 15 minutos, né, coisa próxima disso. Você falar um pouquinho de alguns métodos, assim, métodos que você faz aí de neuromodulação. Neuromodulação não invasiva aí para o tratamento de pessoas que têm dores crônicas, assim. Quais são os que você faz, que você tem vivência aí para a gente poder... Aí qualquer coisa a gente programa uma live mais para frente aí sem problema nenhum. Sim, você diz em termos gerais, de dores crônicas em geral. Isso. Vamos selecionar assim, ó. Sei que você trata, por exemplo, pessoas que têm dor lombar, pessoas que têm cefaleia, que é dor de cabeça, pessoas que têm dor nos membros. O que você faz usualmente assim para ajudar as pessoas a melhorarem da dor e a terem mais qualidade de vida? Então, lá no Instituto Regenerar, nós temos várias técnicas muito assim efetivas para pacientes com dores crônicas de vários tipos. Vamos dizer assim, dores crônicas neuropáticas, que tem a ver com a diabetes mellitus, né? Porque diabetes mellitus pode dar, a pessoa com diabetes pode ter muita dor nas pernas, dor nos nervos, tudo. Uhum. Então, nós utilizamos muito aí a técnica de neuromodulação periférica para trabalhar os nervos que estão comprometidos na diabetes. Por exemplo, os nervos muito comprometidos são os nervos de fibras finas, né? São aqueles nervos mais menorzinhos, né? Aqueles nervinhos que são comprometidos. Mas geralmente a gente trabalha na neuromodulação o nervo ciático, ele que é o tronco, né? Que é da onde sai os nervinhos vão para a perna, nós colocamos as agulhinhas ali ao lado do nervo ciático e a gente dá um estímulo elétrico naquelas agulhas que eles vão ser modulados. O que é modulados? Vão ser reorganizados, vão melhorar a transmissão daquele nervo. E, por consequência, vai também melhorar a transmissão dos nervinhos que vão para o pé, que vão para a perna. Então, a pessoa começa a melhorar o formigamento, começa a melhorar o choque que dá na neuropatia diabética, começa a melhorar, vamos dizer, a sensação de pontada, né, que é muito comum. Uhum. Então, isso aí já melhora muito com a neuromodulação periférica. Outras técnicas que nós usamos também para dor, tanto lombar, quanto dor cervical, dor quadril, ombro, aí normalmente eu faço uma associação de técnicas, né, que a gente chama de sinergismo de técnicas. Uhum. Então, além da neuromodulação que eu utilizo, né, que é para trabalhar as disfunções musculares, alterações musculares de nervo, a gente também trabalha a bioestimulação com laser de alta intensidade. A gente consegue estimular as células para que elas tenham um processo de regeneração. O laser de alta intensidade, além da bioestimulação, ele também consegue modular os nervos, também, ele consegue melhorar a transmissão dos nervos, melhora também a modulação do sistema nervoso central, como é que a gente pode dizer? Aquelas moléculas que saem lá do cérebro, elas também são estimuladas pelo laser de alta intensidade. Então, há um controle natural dessa dor, além do próprio laser, do calor do laser, também do próprio organismo que produz os moduladores, produz moléculas que conseguem modular a dor, né? Outra técnica que a gente utiliza para dor crônica, que tem uma ação muito boa, muito legal, é o tratamento por onda de choque, que é uma das técnicas assim, que
do que eu utilizo, uma das técnicas, entre aspas, mais antigas, né? Mas é uma técnica assim que cada vez mais ela vai tendo novas indicações, novos tratamentos para o que nós utilizamos, a onda de choque. Então, a onda de choque assim, é uma técnica que nós utilizamos estímulos mecânicos, né? Que são ondas acústicas de alta potência, e esses estímulos mecânicos vão agir nos tecidos também. Vamos dar um exemplo, uma pessoa com uma tendinite de ombro, tá? Então a gente pode utilizar o laser, ele tem uma ação de estímulo das células, de modulação da dor, e a onda de choque, que a onda de choque tem uma ação de causar um impacto no tecido, aquela onda, e ela causa microlesões teciduais, que a gente chama, né? Essas microlesões fazem com que o corpo produza molécula de regeneração. Tá? Então, ele acaba ajudando na regeneração tecidual. Uhum. Então assim, Fracinaldo, a gente que trabalha muito com lombar, né? Região lombar, coluna lombar, vamos dizer assim. Muitas vezes o paciente vem com uma dor lombar e vem com uma irradiação para a perna, um problema no ciático, né? Então, aí o que que a gente faz? A gente faz uma união de técnicas no consultório que a gente consegue pegar várias coisas. O que que a pessoa tem quando tem dor lombar? Ela pode ter uma artrose na articulação da coluna, que é a artrose, que a gente chama de interfacetária, né? E aquilo ali pode causar muita dor no local. Então, nesse caso, na dor lombar, o que que a gente observa? A gente olha para isso também. A gente olha para a questão dos músculos, que também estão muito comprometidos. Por exemplo, os músculos que ficam ao redor da coluna, os paravertebrais, os músculos do abdômen, os músculos do glúteo, os músculos da coxa. Está tudo envolvido no processo de dor lombar também. E além dos músculos, os nervos, né? O nervo ciático, que é muito comprometido. Então, onde é que eu quero chegar? Que aí a gente pode fazer uma associação de técnicas. Por exemplo, Uhum. pessoa com dor lombar pode fazer o laser, que ele ajuda a desinflamar ali a articulação da coluna, as facetas, entendeu? Uhum. Ele tem uma ação modulatória nos nervos que saem da coluna. A gente pode utilizar nesse mesmo paciente a neuromodulação, que já vai modular os nervos que saem de lá da coluna. Nesse mesmo paciente, a gente pode utilizar o tratamento por onda de choque. Ele também vai agir na musculatura, nas articulações ali na região da lombar. Então, o que eu quero chegar aí é que a gente consegue, no tratamento dos pacientes com dor crônica, fazer uma associação de técnicas. Tá? Essa união de técnica ajuda. Então, não, mas ó, isso aí não resolveu. A gente pode fazer também, às vezes, uma infiltração na coluna, Uhum. um bloqueio caudal também, que é uma infiltração dentro da coluna que a gente faz, que ajuda também a melhorar, a modular aquela dor crônica que aquele paciente tem. Então, a gente acaba prevenindo que o paciente caia numa cirurgia, às vezes sem muita necessidade, né? Como você mesmo diz, né? Você é cirurgião, mas o que você pode não operar, você evita, né? Então acaba tratando o mais conservador possível, né? Eu estava falando aqui antes de você entrar que a neuromodulação é uma forma que a gente encontrou de enganar o cérebro. Isso, Ele te engana, né? Então, por exemplo, quando a pessoa vai lá e encosta a mão numa chapa quente, a primeira coisa que ela faz é passar a mão em cima e aí aquela dor naquele momento vai embora. Só que a pessoa não consegue ficar o tempo todo com a mão ali. Chega uma hora que ela tem que parar, né? Então, isso, quando a gente faz isso aqui, na verdade, a gente está enganando o nosso cérebro, né? Tirando a atenção dele daquela dor para uma coisa tátil, né? Então, a neuromodulação, ela busca isso, seja através de estímulo elétrico, estímulo magnético, laser, ondas sonoras, radiação, ultrassom, o que seja. então a gente E consegue. muito, e muito, Uhum. e muito legal aí saber dos métodos do pessoal e também o pessoal entender que não existe um único método, uma única forma, é uma combinação, né, de estratégias para poder gerar um resultado. E que muitas vezes essas estratégias podem até se superpor, né? Você fazer estratégias diferentes para obter o mesmo resultado. Você E aí, acaba vendo outras estratégias, né, juntos. isso. Aí só para a gente já, eu sei que já está no seu tempo aí,
A estimulação é transcraniana por corrente contínua. Você faz essa estimulação? Eu, tra... Estimulação aham, eu trabalho com o TDCS, né? O isso. TDCS é uma técnica que nós utilizamos eletrodos Uhum. na cabeça. Você estava mostrando aí a A neuromodulação estimulação magnética magnética, transcraniana. né? Então eu uso a corrente contínua, não é a magnética, né? Que Sim. a corrente contínua, a gente coloca, por exemplo, um eletrodo aqui, a pessoa tem, vamos dizer, tem dor crônica em tal parte do corpo, a gente já Eu, causa um estímulo no local relacionado, pois não? não, eu peguei uma foto aqui, enquanto você fala, eu vou mostrar aqui, pessoal. Isso, esse aí, que é o TDCS, esse aí que eu trabalho. E ele ajuda em não só na dor de cabeça, mas em outros tipos de dores também. Ajuda, fibromialgia, paciente que tem fibromialgia, paciente que tem dor, vamos dizer assim, pós um AVC, que o paciente às vezes teve um AVC, uma derrame, né? Às vezes Uhum. tem dor no membro, a gente causa também o estímulo corrente contínua e melhora bastante. Só que assim, esse tratamento de corrente contínua, ele exige muitas sessões, tá? Às vezes tem que fazer 3 sessões por semana, às vezes tem que fazer, dependendo da situação, até uma sessão por dia, uma vez todos os dias, de segunda a sexta. Então, assim, o paciente que tem neuropatias também pode ser utilizado. Pode até associar a neuromodulação periférica com a estimulação de corrente contínua, o TDCS. Entendeu? Então assim, a gente pode fazer uma união dessas duas técnicas que tem um resultado muito bom. Entendeu? Ótimo, excelente. A dona Consuelo acessou aqui. Dona Consuelo, um abraço aí para a senhora. A gente conversou aí há pouco mais de umas 2 a 3 semanas aí em São Paulo. A dona Consuelo está tratando aí com a gente. Um abraço aí para a senhora, viu, dona Consuelo? Vai ficar tudo bem. Muito legal, Nicodemos. Então, pessoal, deu para ter aí uma noção, né, do que é a neuromodulação. Doutor Nicodemos atua aqui na cidade de Belém do Pará. Ele tem aqui o Instituto Regenerar, né, onde ele aplica, digamos assim, os métodos de neuromodulação para pessoas com dores crônicas e basicamente dor, né, Nicodemos? Outras Boa. condições também não, né? Dor e medicina regenerativa, né? E Que medicina. tá unido, né? Na realidade, o tratamento da dor com a medicina regenerativa. Porque o que eu sempre explico para os meus clientes que o tratamento da dor ela exige um estímulo do próprio organismo da pessoa, Exige. né? Porque às vezes a pessoa está com dor, não, eu vou ficar tomando esse anti-inflamatório aqui, e aí fica, vamos dizer, enrolando, né, com o anti-inflamatório, e o corpo acaba ficando preguiçoso, o corpo cansa. Cansa não, ele fica com preguiça de trabalhar, né? É. Verdade. E aí, quando você dá estímulo pro organismo, por exemplo, o cara tem uma bursite de quadril crônica, aí o cara fica tomando anti-inflamatório. Aí o anti-inflamatório, ele acaba, vamos dizer, mascarando o processo real. E o corpo acaba não trabalhando, as células do corpo acabam não trabalhando. E quando você estimula com a medicina regenerativa, dá um estímulo, vamos dizer, com onda de choque, com laser, alguma coisa, vai haver, as células vão ficar mais acordadas, mais ávidas por regeneração e vão regenerar. Eu digo para os meus pacientes que tudo que a gente utiliza nas nossas técnicas não é o aparelho que está agindo, que está regenerando, não. É o corpo da pessoa que está ávido por regeneração. Ele só é avisado, estimulado para isso, né? Então é isso que a gente trabalha. Tá ótimo, excelente, Nicodemos. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Doutor Nicodemos tem compromisso aí daqui a pouco. Mas já fica o convite aí para uma próxima live aí para a gente falar um pouco mais dos métodos. Por quê, Nicodemos? Primeiro, eles são pouco conhecidos, que eu já vi, assim, no geral. São pouco, digamos assim, utilizados. Eu acho que são subutilizados, né, para as pessoas que sofrem com dores crônicas. Tem pessoas tomando 4, 5, 6 medicamentos aí diferentes, com vários efeitos colaterais, né? E também são poucos os lugares onde eles estão disponíveis. E aí no Instituto Regenerar tem vários métodos aí que são aplicáveis. Então,
E a gente tem uma parceria, né? A FG Clínica junto com o Instituto Regenerar. A gente trata junto, assim, vários pacientes aí com excelentes resultados, tá bom? Então, quero agradecer a sua presença aí. Sei que hoje foi um pouco Hoje conturbado, foi um faz pouco parte. conturbado. Rapaz, é a vida, né? Acontece tudo, Não, é isso mas isso aí. aí a gente, a gente tem que a vida é sempre uma coisa muito boa, a gente tem que viver da melhor maneira possível. E é o que eu deixo também para os meus pacientes, eu falo muito isso para eles. Às vezes o paciente às vezes chega agoniado, doutor, eu me atrasei e tudo. Não se preocupe. A gente ficar nervoso com as coisas até dificulta o tratamento de alguma situação, até dificulta. Então tem que, claro, a gente não vai também deixar a vida levar, né? Mas também não ficar também tão em excesso de preocupação. Eu sempre digo para todos os meus pacientes essa situação aí também, né? Tá ótimo. Pessoal, obrigado a todos. Obrigado, Nicodemos. A live vai ficar gravada aqui no perfil. E quem quiser agendar sua consulta lá na FG Clínica, na FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal, aproveite aí o mês de junho, mês de São João, de quadrilha, quadrilha, festas, alimentação, comemorações, mas com uma saúde neurológica de qualidade e sem dor, né, Nicodemos? Sem Para dor. poder dançar, para poder curtir e tal, aí os feriados, tá bom? Pessoal, uma ótima noite a todos, um grande abraço e até a nossa próxima live. Um abraço, Nicodemos. Um Obrigado aí, abraço, viu? boa noite para todos aí. Tchau, tchau. Tchau.